Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Eu quero que você abra comigo, você que trouxe a Bíblia, no Salmo 62, porque Salmo, não sei se você sabe, mas a gente fala por força de expressão, mas Salmos não existe capítulo, né? Porque é um saltério, e saltério não tem capítulo. Mas o Salmo 62, apenas um versículo, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Pelo menos para eu me sentir em casa, diga glória a Deus. Salmo 62, olha a força da expressão, né? 62 de Salmos, versículo de número 8. Vamos ler. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu vou ler o Salmo 62, já vou ler ele inteiro de uma vez. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Uau! Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Diga comigo, esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus, vamos nessa última parte, 1, 2, 3, Deus é o nosso refúgio. Diga glória a Deus. Por favor, sente na presença de Deus. O tema que eu quero falar para você nessa noite é estabilidade. Fala comigo, estabilidade que libera capacidade. Mais uma vez, estabilidade que libera capacidade. Amados, esse salmo nos ensina algo poderoso, que nós já ouvimos toda hora, já sabemos desde sempre, mas que infelizmente nós não praticamos. Esse salmo nos ensina que não devemos ter fé e acreditar em Deus apenas ocasionalmente ou de vez em quando, mas Ele nos orienta, Ele nos ensina, nos chama a crer em Deus em todos os momentos, não apenas em alguns momentos da nossa vida, mas em todos os momentos da nossa vida, nós devemos acreditar em Deus. Precisamos, como cristãos que nós somos, aprender a viver de fé em fé. Como diz lá em Romanos capítulo 1, verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus quando as coisas vão bem. Sabe aquele dia que você está desfrutando de uma paz? Sabe aquele dia que você está com, graças a Deus, com a conta bancária tá bem, não está no negativo, tá sobrando,
não tem ninguém enfermo em casa, os filhos vão bem no colégio, na faculdade, nos relacionamentos interpessoais ou intrapessoais, que é você consigo mesmo. Sabe, então você precisa ter fé nesse dia bom, nesse dia que você está desfrutando desse momento de paz. Mas muito mais você precisa ter fé quando as coisas vão mal. Porque é exatamente aí que a fé opera. Falar de fé, fala comigo fé. Fala forte, fé. Falar de fé é bom. Falar de fé é maravilhoso, até que você precisa usar ela. Falar do amor é maravilhoso, até que você precisa perdoar alguém que te machucou, que te ofendeu, que falou mal de você. Falar de amor é maravilhoso, até que você precisa tirar todo o ódio do teu coração, toda a raiva do teu coração. Sabe, querido, de falar de fé é maravilhoso. Conceitos de fé, está lá na Galeria dos Heróis da Fé, no livro do Hebreus, capítulo 11, que vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vai falar dos homens que caminharam nas escrituras sagradas através da fé, começando pelo nosso patriarca Abraão, o pai na fé, o pai daqueles que têm fé. Mas quando nós precisamos usar a fé, irmão, a conversa é outra. É fácil confiar em Deus na bonança, na alegria, na paz, mas é quando as coisas não vão bem que justamente podemos e devemos desenvolver o nosso caráter cristão sobre todas as coisas, confiando em Deus em situações aflitivas da vida, em situações difíceis da vida. E aí, quanto mais caráter, eu estou na introdução ainda, quanto mais caráter nós desenvolvemos, mais a nossa capacidade vai sendo liberada. Vou repetir: quanto mais caráter você vai desenvolvendo, mais a nossa capacidade, mais a tua capacidade vai sendo liberada. Por isso o tema dessa palavra, o tema dessa noite, quando eu estava meditando hoje pela manhã, em que falar, o que falar, como falar, de que forma falar, qual o tema, qual o texto. Estabilidade libera capacidade. Vamos lá de novo, estabilidade libera capacidade. Deus quer que você seja uma pessoa estável. Deus quer que você seja um crente estável, não um crente montanha-russa, que uma hora está lá em cima. Sabe quando, quem já foi numa montanha-russa aqui, levante a mão. Então você está lá em cima, e aquelas emoções de alegria, e que coisa maravilhosa, de arrepio, e você levanta a sua mão, você fala, E quando ela abaixa, dá aquele friozinho na barriga, e você fala, Deus não quer que você seja esse crente montanha-russa, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Quanto mais estável você se tornar, mais a capacidade será liberada na sua vida. Porque Deus então vai entendendo, olha que coisa poderosa, porque quanto mais estável você for, quanto mais estabilidade você tiver na vida, Deus vai entendendo que pode confiar em você, que pode confiar na tua pessoa, na tua vida, no teu caráter, pode confiar coisas maiores, te entregar coisas maiores, te entregar projetos maiores, te entregar sonhos maiores. E eu quero profetizar que chegou a hora de Deus começar a colocar na tua mão coisas maiores, chegou a hora de Deus colocar na tua vida coisas maiores, chegou a hora de Deus começar a colocar coisas grandes na tua mão. Mas você precisa permanecer estável. Por mais que nós vivemos num mundo onde as nossas emoções são chacoalhadas todas as horas, aonde a psicologia, a psicanálise e outras coisas mais estão batendo recordes de atendimento, e não que isso não seja legítimo, não que isso não seja bom, e não que isso não seja necessário. Mas a verdade é que o ser humano vai mal, não vai bem, o ser humano vai mal. Tem uma frase que eu escrevo num dos meus livros que eu digo assim, eu escrevo e digo que o ser humano não funciona bem desde a queda. Desde a queda no Éden, o ser humano passou a viver uma vida difícil na terra.
Uma vida que não foi planejada desta forma. Deus não planejou esse tipo de vida para o homem, mas o homem, por conta do livre-arbítrio e por conta da sua decisão, aliás, por conta da sua má decisão, hoje nós pagamos um preço alto. E você sabe as consequências da queda. Existem as consequências gerais, que é para todo mundo, universais, que é para todo mundo, e as consequências individuais. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque para isso seria necessário um capítulo à parte. Talvez, eu não me lembro agora do ramo que estuda o pecado, se é a armateologia, ou não me lembro agora, ou soteriologia, não me lembro bem agora. Então não quero fazer aqui um estudo de doutrina do pecado, mas essa é a realidade. Tem muitas pessoas, e não poucas pessoas, que elas querem ser usadas por Deus, mas essas mesmas pessoas não suportam passar no teste da validação. Vou repetir. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas essas mesmas pessoas, elas não suportam a ideia de ter que passar pela prova da validação. Tem muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, isso vale para quem é de Deus e para quem não é de Deus. Podemos aplicar facilmente para a vida ministerial, para a vida cristã, como também para a vida secular lá fora. Muitos querem posição de confiança, mas na primeira oportunidade de se mostrarem fiéis, eles quebram um princípio. Qual, pastor? Princípio da fidelidade. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Quem rouba 10 é o mesmo que rouba 1 milhão. A diferença é a quantia, mas é ladrão do mesmo jeito. Quem trai uma vez a sua esposa no ano é tão infiel quanto aquele que trai toda semana. Eu não sei se você consegue entender isso. Tem gente que quer posição de confiança, mas quebram o princípio da fidelidade. Algumas das melhores formas, tem gente que quer ser fiel a Deus, e tem muita gente fiel a Deus, e eu não duvido disso. Tem muita gente que é fiel a Deus, mas infelizmente essas pessoas, elas não são fiéis da outra ponta. E a melhor forma, ouça o que eu vou lhe dizer, guarda no teu espírito, pega essa chave aí agora. Algumas das melhores formas de ser fiel a Deus é sendo fiel ao seu cônjuge em primeiro lugar, com quem você firmou um compromisso, não diante do pastor, não diante de um padre, de um sacerdote, mas diante de Deus. Quer ser fiel a Deus? Seja fiel ao seu cônjuge. Quer ser fiel a Deus? Seja fiel ao seu patrão, não defraudando o seu patrão, não roubando o seu patrão no horário. Quer ser fiel a Deus? Eu falei que a conversa ia ser... meu irmão, agora não dá mais tempo de sair. Fala para o seu irmão, fica aí, irmão, fica aí. Está estreito. Quer ser fiel a Deus? Seja fiel ao seu pastor. Ih, lá vem ele com essas mensagens abusivas. Eu estou pouco ralando para mensagem abusiva, porque vão pensar. Quer ser fiel a Deus? Seja fiel ao seu pastor. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel à sua igreja local, onde Deus te chamou. Produza na sua igreja local, crie raiz na sua igreja local. Para de ser uma butterfly linda de Jesus, que hoje está aqui, amanhã está lá, que vive de evento em evento, como se evento em evento fosse levar alguém para o céu. Muitos querem mexer com grandes quantias, mas elas não conseguem administrar nem os poucos recursos que vêm na sua mão. Se perde. Jesus nos deu um exemplo de administração de recursos. E aí, quando eu falo de recursos, eu poderia falar agora de vida financeira, mas eu também vou falar do tempo. Você precisa administrar o seu tempo, você precisa administrar a sua família, você precisa administrar o seu corpo, a sua vida como um todo. Então, no capítulo 6, você tem a Bíblia aí, irmão? Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia um pouquinho. Eu não sou muito de abrir a Bíblia, né? No culto, sou mais da pregação, e a gente vai citando apenas os versículos. Mas o Evangelho de João, capítulo 6, olha o que diz a Escritura.
Capítulo 6, versículo 5, você achou? Diga amém. É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Versículo 5 diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Em primeiro lugar, organização. Fala comigo, organização. Depois no versículo 10, porque eu não quero me ater aqui nesse texto, diz assim: e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ou seja, fala comigo, estratégia. Fala, primeiro lugar, fala assim, organização. Segundo lugar, estratégia. E terceiro lugar, avaliação. Fala comigo, avaliação. Tudo isso Jesus ensinou aqui, no versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu os discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Ou seja, Jesus nos ensina. Eu pregava muito essa palavra aqui nos cultos de sábado, quando eu fazia culto de libertação aqui, na campanha da multiplicação. Eu falava sobre isso, falava da organização, que Jesus nos ensina a ser organizado. Organização, avaliação, conhecimento de causa. Mandou separar 50 aqui, 50 ali, 100 ali, 200 ali, para poder ter uma ideia da real necessidade. Tem pessoa que sabe que precisa se organizar, mas a coisa que ela menos faz é se organizar. E aí eu vou falar das tuas finanças, eu vou falar da tua vida, por exemplo, sentar para conversar. Eu vou falar do teu corpo físico, você ir no médico para saber como é que está essa aparelhagem toda aqui, que não é bom, infelizmente, mas a gente precisa. Ou seja, irmão, nós precisamos aprender, a Bíblia nos ensina a administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Como é que você tem lidado com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Pastor, mas é pouco. Isso me faz entender, te faz entender que você não está preparado por muito, por isso é pouco. Muitos querem uma posição de liderança na empresa lá fora, querem chegar a grandes cargos numa multinacional, querem chegar numa posição de liderança na igreja, mas eles não sabem cumprir tarefas, não são submissos, são dodóizinhos. Aqui não, é só por aí onde eu tenho pregado, são dodóizinhos, sempre tem uma desculpa. Você conhece aquela pessoa que sempre tem uma desculpa para não fazer as coisas? Acho interessante isso. Nunca se envolve com a causa. Não, vamos fazer, mas não põe a mão na massa. Vamos fazer, mas não vai. Se depender delas, a igreja não funciona, a igreja não anda, a igreja não prospera, a igreja não avança, a obra de Deus não avança. Não se envolvem. E ainda validam as suas atitudes com desculpas de que a igreja sempre fere, que na igreja só tem pessoa ruim. Não, eu vim dizer para você que na igreja tem gente boa. Vamos parar com essa conversa que na igreja só tem gente ruim. Irmão, na igreja também tem gente boa. Olha para o teu lado aí, quanta gente boa aí, ó. Porque a mesma igreja que fere é a igreja que cura, irmão. Eu não sei se você consegue entender isso aqui. A igreja que fere é a igreja que cura, e a igreja que cura é a igreja que fere. Você tem que entender isso. Você não é o único a ser ferido, porque você também fere. Então nós damos as nossas desculpas. Eu não vou meter a mão na massa, eu não vou fazer, eu não vou me envolver, porque a igreja fere muito. As pessoas me machucaram, porque as pessoas são ingratas. E são mesmo, as pessoas são ingratas, a começar pelos teus familiares. Não é a igreja que é ingrata, irmão. Vou falar. As pessoas são ingratas, não é a igreja, as pessoas são. É porque a gente espera que as pessoas, por serem de Deus, tenham atitudes diferentes. Mas a verdade é essa. A ingratidão a gente encontra às vezes num filho, que você morre por ele, mas você está lá embaixo, fala assim, pega uma coisa para o pai lá em cima. Verdade ou não é verdade?
Muitos querem. Quem está aí? Quem está aí? Diz amém. Posso continuar? Muitos querem honra. Ah, eu quero honra. Por que você não honra primeiro? Muitos querem generosidade. Uau, quero generosidade. Seja generoso. Muitos querem ganhar, mas nunca dão nada. Já viu aquela pessoa que quer ganhar tudo? Quem já viu? Mas ela nunca abre a mão para dar nada para ninguém. Nunca deu nada para ninguém. Muitos querem colher. Eu vou colher, vou plantar. Até cantava, né? Os crentes cantam. Vou plantar e colher. Colhe nada, não planta nada. Quer colher, mas nunca semeou nada? Guarda isso, irmão. Você pode guardar o que eu vou te falar, assim ou não? É uma loucura, é doideira, irmão, é insanidade. Ficar esperando uma colheita no lugar onde você nunca plantou nada. Uau. Sabe por que a maioria das pessoas se frustram? Me pergunte por quê, pastor? Porque elas ficam esperando uma colheita da onde não virá. Por quê? Porque elas nunca plantaram. Elas esperam uma colheita de um lugar onde elas nunca semearam, onde elas nunca plantaram. Sabe por que as pessoas se frustram? Porque elas ficam esperando coisas que Deus não prometeu, coisas que Deus não falou. Sabe por que as pessoas se frustram? Porque as pessoas ficam desejando coisas que não são para elas, que não foram feitas para elas, que não pode ser para elas, que elas não estão preparadas para receber ainda. E se prepararem no tempo certo vão receber. E por que não receberam? Porque não estão preparadas. Uma das mensagens que eu mais tenho pregado no Brasil, por aí, por onde eu tenho andado, em alguns lugares do mundo, é posicionamento. Não basta pedir, é preciso estar preparado para receber. Porque se você receber e não estiver preparado, você vai jogar fora, você vai acabar perdendo. Você quer um carro, mas não tira a carteira. Você quer viajar, conhecer os outros lugares, mas você não tira um passaporte. Não tem nem a coragem de tirar um passaporte. E fala mal de quem vai. Fala mal de quem tem carro. Fala mal de quem... Irmão, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente, gente. Quer casar, quer namorar, mas nem banho toma. A criatura. Vai banhar. Irmão, Deus tem um compromisso com o que Ele prometeu, irmão. Se agarra numa palavra de Deus para você receber a bênção e fica feliz. Agora a gente fica viajando na maionese com aquilo que Deus não prometeu. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus vai dar todo. Bendito Deus e Pai, Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Ora, se a Bíblia diz todas as bênçãos, por que eu não tenho todas? Simples, porque não é esse tipo de bênção que a Bíblia falou. Ela disse todas as bênçãos espirituais. E você fica querendo colocar coisas materiais aonde é espiritual. Tem que ler certinho a Bíblia, turma. Tem que interpretar direito a Bíblia. Tem que fazer um curso de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia. Muitas, e não poucas pessoas, têm o dom. Fala comigo, dom. Fala comigo, dom. Fala para o seu irmão assim, olhe bem no olho dele e fala, meu querido, para alguma coisa você presta. Ou seja, você tem um dom. Qual é o seu dom? Ah, eu tenho irmã que tem 9, pastor, eu tenho o dom, as 9 dons. Tenho 10 na verdade, o dom de língua comprida também. Os dons, tem muita gente que tem dom, olhe para mim. E eu não tenho dúvida que esse dom pode te levar a lugares. Diga glória a Deus. Muitas e não poucas pessoas têm o dom, e esse dom pode levá-las a lugares onde, infelizmente,
o seu caráter não é capaz de mantê-los lá por muito tempo. Dom é uma coisa, caráter é outra. Dom é o retrato, dom é a fotografia. Dom é o que aparece antigamente, né? E o caráter é o... que seja, né? Porta-retrato. Sabe, queridos, os dons são dados por Deus sem arrependimento. Diga glória a Deus. Quando ela sai da igreja, ela cantava, ela se desviou, ela não para de cantar. Ela só não canta na igreja. Às vezes ela está cantando no boteco, às vezes ela está cantando no banheiro, às vezes ela está cantando sozinha, às vezes ela está cantando outro, está cantando. O dom não perde. O dom da retórica, alguém tem, não vai perder. Tem gente que é habilidoso para vender, sim ou não? Quem conhece vendedor bom aí? Você é um bom vendedor? Então olha aí, ó. Mas tem gente que é tão fraco, esqueci o nome agora, Marcelo Beretta, meu amigo de longa data. Tem gente que é tão devagar que se você der 2 frangos congelados, um vai engravidar, outro você vai sair voando, de tão devagar que a pessoa é. Devagar, porque estou, porque vou. Os dons são dados por Deus sem arrependimento, mas entenda, o caráter precisa ser desenvolvido. Você entende isso ou não? Caráter precisa ser desenvolvido, gente. Jeremias capítulo 11, verso 20, diz assim: mas o Senhor dos exércitos, justo e juiz, que prova as entranhas, ou seja, e o coração, ou seja, ele sonda, ele esquadrinha. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Ou seja, Deus, ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, ele sabe o que vai dentro, irmão. Você pode simplesmente, e nós somos bons de enganar as pessoas. Eu posso chegar aqui muito bem e falar assim: ô irmão Marcelo, fica de pé, varão. Que bênção, irmão Marcelo, que alegria te encontrar na igreja. Puxa, rapaz, como você está bonito, hein? Que maravilha. E por dentro está pensando, mas não está combinando nada. O cara é um brega mesmo, aleluia, glória a Deus. Veja como nós somos volúveis, voláteis. Mas Deus conhece o que vai no nosso coração. Eu não consigo conhecer você, e você não me conhece tão bem assim, mas Deus nos conhece, irmão. Deus, ele deu o dom. Você tem um dom, é sem arrependimento, mas ele prova o caráter, ele observa o caráter. Quando queremos provar ou testar alguma coisa, um produto, sabe quando você compra alguma coisa? Hoje em dia virou moda, as pessoas compram pela internet. Quem compra pela internet? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo. Minha esposa falou para mim: meu Deus, que nós somos acho que gente de outro mundo, porque todo mundo compra na internet. Eu não compro. Eu falo: continua não comprando. Ela botou a tal da Shein. Quem já viu o Shein? Ó, dá um glória aí pela Shein. Não, estou brincando. Ela mostrou para mim, esse dia tinha uns 25 itens no carrinho dela, já está há 3 anos aqueles itens lá e não sai, irmão. Esse dia ela começou a deletar tudo. Eu falei: glória a Deus, está sendo liberta. Mas quando você compra um produto e você fica esperando que esse produto chega, o que você faz? Você testa o produto, sim ou não? Você coloca a pressão para ver se o produto fará o que diz que faz. Você compra esse MacBook Pro aqui, não sei se é Pro, mas é um MacBook, ó que chique, gente, ó, é o da maçãzinha, ó. E não é as pessoas acham que isso aqui é a maçãzinha porque é do anticristo, porque a Eva comeu e mordeu, não tem nada a ver, irmão, isso aí, viu? Tira da sua cabeça isso aí, viu? Só explicação. Então a pessoa compra um MacBook desse aqui, uau, o que você vai fazer? Você abre ele, né? Você fica cheio do grau. Hoje em dia as pessoas já põem na internet na hora: chegou meu MacBook, uau. Aí você abre, aí você testa ele, você começa a configurar, você começa a colocar os aplicativos, que maravilha, você começa a colocar pressão, você começa a carregar de coisa, para ver se o negócio funciona mesmo, para ver se a coisa é boa mesmo, para ver se o produto vai fazer aquilo que o fabricante disse que vai fazer, para ver se suporta a pressão. Posso falar? Só um sim.
Posso falar assim ou não? Acredita, criatura, em algum momento da sua vida, você será colocado à prova. Em algum momento, acredite, em algum momento vão exigir de você atitudes de uma pessoa de Deus. Acredite que em algum momento vão exigir de você atitudes coerentes com aquilo que você diz que professa, com a fé que você diz que professa. Sabe, Deus faz a mesma coisa conosco, irmão. Assim como as pessoas nos põem à prova, a gente que é pastor, às vezes a gente sai, vai passear, vai a algum lugar, e vai por muitos lugares, e às vezes você é atendido por uma moça, e tudo bom, como é que vai? Tudo bom? Compra. No final da compra, no final, quando você está pegando o negócio, quando você está encerrando, a pessoa fala: Deus te abençoe, pastor. Falei: você é da igreja? É? Ah, sim, eu vou na igreja. Falei: por que não falou antes? Esperou meia hora para falar, para ver se eu ia dar um mau testemunho, se eu ia brigar, se eu ia dar uma cantada nela, se eu ia fazer. A gente é colocado à prova. Você é colocado à prova. E Deus também faz isso conosco, irmãos. Quando nós oramos e pedimos para Ele nos usar, Deus usa o teu servo. Uau! Usa o teu servo, eis-me aqui, Senhor. Usa o teu servo, pois esteja certo de que antes de Ele usar você, Ele vai te testar. Ele vai provar. Então quando você fala: Deus me usa, sabe qual é a resposta dele? Deixa eu testar você primeiro. Deixa eu te colocar à prova. Deuteronômio capítulo 8, verso 12, vai dizer assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto. Ou seja, isso aqui é Deus falando com seu povo, Israel. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, vou repetir, para te humilhar. Sabe por quê? Para te humilhar, porque o povo de Israel era um povo muito altivo, e até hoje o são. Tanto o são, os judeus não reconhecem Cristo Jesus como Messias. Estão esperando até hoje por um Messias que já veio, e vai vir a segunda vez e não reconhece. Yeshua HaMashiach não reconhece o nosso Cristo. E esse povo era tão altivo, tão murmurador, tão resmungador, que Deus fez o quê? Humilhou eles no deserto para provar eles. Irmãos, posso falar, irmão? Não, eu escrevo, é uma frase que eu escrevo no meu livro, Fugindo do Chamado. Não deixe que Deus precise te levar para o deserto para ter a tua atenção. Deus precisou levar Moisés 40 anos para ficar no deserto, na casa do seu sogro Jetro, cuidando de ovelhas que nem eram suas, para ter a atenção de Moisés. Não permita, não deixe que Deus precise te levar para o deserto para ter a tua atenção. Os testes de Deus normalmente não vêm em tempos de tranquilidade como a gente pensa. Os testes, quando vêm de Deus, eles vêm em tempos difíceis na nossa vida, assim como você está passando aqui, ó, muita gente. Rostinho bonito, carinha lavada, cabelinho arrumadinho, penteadinho, um batonzinho aqui, um brushzinho aqui. Mas só Deus sabe o que vai dentro desse coração, né? Porque é um momento de prova, Deus está te provando. Você está passando pelo peneirar da fé, como muitos passaram, o peneirar da fé. Deus está provando você, irmão. Por quê, pastor? Porque Ele é mau? Não. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Então por que Ele me prova? Por que Ele me humilha? Não! Ele está te provando, para ver se você é quem você diz que... Ele está te provando para ver se você é quem você diz que você é. Se você ama como você diz que ama. Se você adora como você diz que adora. Se você é de Deus como você diz que é de Deus. Porque nem tudo que Deus nos pede, irmão, ouça,
Nem tudo que Deus nos pede é fácil. É por isso que Ele nos testa, para ver se nós estamos prontos. E se somos capazes, antes que Ele nos promova para um próximo nível. Para um nível maior de responsabilidade. Sabe, para te colocar sentado em algumas mesas, para que você não passe vergonha. Há um texto na escritura que eu não vou lembrar. Mete a faca na garganta se você sentar para comer com o governador e é glutão, é alguma coisa assim. Tem mesas que você quer sentar, por que não senta? Porque você não está preparado para isso, então se prepara. Tem lugares que você quer ir que você não pode ir porque você não está preparado, então se prepara. Tem coisas que você quer ter que você não pode ter porque você não está preparado, então se prepara. Se organiza, avalia. Faça um balancete. Balancete é bom, isso é coisa do passado. Balancete é coisa antiga, hein? Nem sei qual é a palavra hoje, que já na minha época era balancete. Essa semana nós fomos lá no Ritz, na praça lá, e eu falei para a turma, eu falei, eu trabalhei aqui, ó, onde era o Girafas, acho que é Boticário hoje, era o antigo Banco Nacional. Trabalhei lá. Falei, ó, eu subi aqui a escadinha lá em cima e ficava no mocozinho lá em cima. Era office boy, 16 anos. Precisamos estar preparados, irmãos. Deus quer te promover, irmão. Deus quer te colocar em outras mesas, em outros ambientes. Deus quer te levar para outros lugares. Então faça hoje voltei aqui, captei. Deus quer faça um balancete hoje de como está a sua vida. Se você está progredindo, se você está adquirindo, se financeiramente você cresceu, se você melhorou, se você prosperou. A fé. O que você está alcançando pela fé? Aonde a tua fé tem te levado? Deus não tem filhos preferidos. A bênção é para todos. Filho é filho, meus filhos, todos eles, os 3, têm direito a tudo que eu tenho, tudo que é meu é deles. Pois que você tem filhos, quem tem filhos, levanta a mão. Vamos falar a verdade, turma, é verdade ou não é? A gente só faz as coisas pensando neles, é verdade ou não é? Tudo que a gente faz é pensando neles. A turminha aí, ó, tudo é pensando neles. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eles crescem, arrumam um companheiro, uma companheira, vão casar, e nós vamos ficar chupando o dedo. Sabe por quê? Aconteceu comigo. Não que eu deixe meus pais chupando o dedo, mas a gente tem a nossa vida, a nossa correria. Minha esposa às vezes fala para mim, a gente tem que se cuidar mais, porque a gente tem que ficar mais tal, porque as crianças daqui a pouco, ela já está pensando nisso aí, ó. Já está, ó, acelerada no processo. E é isso aí, gente. Vida que segue. Então nem tudo que Deus nos pede é fácil. É por isso que Ele nos testa, para ver se nós estamos prontos, se somos capazes, antes que Ele nos promova a um nível mais alto de responsabilidade. Muitas coisas, olhe para mim. Estou falando de teste, eu já vou acabar, diga graças a Deus. Puxa, hoje está fraco, eu senti que o povo está apertado mesmo. Muitas coisas que cruzam o teu caminho, atenção, olhe para mim. Muitas coisas que cruzam o teu caminho todos os dias, quer sejam grandes ou pequenas, nada mais são do que testes. Ouviu? Sabe aquele troco a mais que você recebeu? De um caixa que na correria te entregou 10 a mais, 20 a mais. Hoje nem tem, hoje é Pix, né? Mas antigamente tinha, mas ainda tem. Te deu 20 a mais, fala aleluia, ganhei meu dia, Deus é bom. O problema é que alguém vai ter que pagar a conta, e via de regra é aquela coitada daquela caixa que está suando lá, e no final do dia vai ter que prestar conta e botar 20. Aquela chance, sabe, é um teste, irmão, aquela chance de trapacear alguém, botar alguém para trás, falar, trapaceei alguém. Aquela chance de ser infiel a Deus,
as pessoas, aquela chance de demonstrar a sua fé, que você teve chance de demonstrar a sua fé. Alguém chegou na sua frente e falou que estava sofrendo. Alguém chegou na sua frente e falou assim: minha vida está um inferno. Alguém chegou na sua frente e falou: meu casamento está indo por água abaixo, eu perdi a mão. E você deixou passar aquela oportunidade de falar do plano da salvação e de falar de Jesus para aquela pessoa, porque você só está preocupado com aquilo que está em torno do teu umbigo. Aquela chance de demonstrar a fé, aquela chance de falar de Jesus, sabe falar de Jesus? Falar do plano da salvação, falar de Jesus, abrir a boca, falar. Aquela vez, sabe aquela vez, é teste, fala comigo teste. Fala de novo, teste. Foi um teste. Aquela vez que seu coração doeu, porque você deixou de ajudar alguém, você falou: puxa, eu vou ajudar. Daí você passou e falou: puxa vida, devia ter ajudado aquela pessoa. Você chega em casa, você também não pode ajudar todo mundo. Se for ajudar todo mundo na rua, você está ralado, né? Você vai ter que viver trabalhando para ajudar os outros. Mas tem pessoas que às vezes Deus sinaliza. Você fala: puxa vida, eu senti alguma coisa. Às vezes é um anjo que Deus mandou para testar você, para provar. Aí você vai embora e fala: puxa vida, eu devia ter ajudado aquela pessoa. Aí você chega em casa, você fala: ai meu Deus, eu devia ter feito. Devia ter feito. Eu devia ter feito. Essa mensagem é para mim. Aquela vez que você não fez aquilo que Deus pediu que você fizesse, lembra que Deus falou assim? Você fala aqui na igreja assim: fala Deus, ô Senhor, fala Deus, até canta, fala Deus, me leva onde eu posso. Aí Deus fala com você, irmão. Não peça para Deus falar se você não está disposto a obedecer. Porque eu tenho falado aqui, vou repetir: depois que Deus fala, você deixa de ser inocente. Então esteja atento, irmão. Esteja vigilante. Vigia. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 vai dizer assim: meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações. Esse cairdes aqui, deixa eu abrir um parênteses, é um termo muito mal aplicado para a Escritura Sagrada. Nessa tradução foi muito mal aplicado esse termo aí. Não é cair no sentido de sucumbir. Não, cair é no sentido de ser tentado, de ser provado. Repetindo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Esse texto nos mostra e nos traz à tona que Deus nos prova e que Ele sonda aquilo que está dentro de nós. O apóstolo Pedro, eu encerro aqui, o apóstolo Pedro, ele nunca pensou que negaria Jesus. Certa vez, a palavra vai dizer em Mateus 26, 31, então Jesus lhe disse: todos vós essa noite. Jesus estava tendo uma reunião com os discípulos. Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Todos vocês vão me negar essa noite. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos aqui nessa igreja se escandalizem. Olha o que Pedro estava dizendo: ainda que todo mundo dentro dessa igreja te negue, eu nunca vou te negar. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro não pensou que um dia ia negar Jesus, sabe, irmãos? Nós aqui não pensamos. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não sou eu um insano, não sou eu um louco a ficar apontando o erro das pessoas ou ficar... Não, irmão, eu tenho que olhar para mim. Por isso a Bíblia vai dizer lá no texto de 1 Coríntios, da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade pegar uma palavra séria como essa aqui.
Sabe, queridos, Deus, ouça, Deus não se impressiona com aquilo que falamos. Deus, pastor Daniel, que é o líder da música, não se impressiona com o que a turma canta. Deus não se impressiona com aquilo que nós temos a intenção. Ah, mas eu tinha intenção, irmão. Já diz o ditado e você conhece: de bem intencionado o inferno vai estar cheio. Então Deus não se impressiona com o que fala, Deus não se impressiona com o que canta, Deus não se impressiona com a intenção. Ele fica impressionado com o que provamos e o que nós fazemos quando estamos passando a pressão, Henrique. Um dos testes que nós podemos esperar encontrar na nossa própria jornada com Deus é o teste da confiança. Fala comigo, confiança. Porque quantas vezes nós, na nossa luta, essa luta, meu irmão, que você está passando na sua vida, nessa dificuldade, nessa prova que você está passando na sua vida, você diz assim, com todo respeito: Deus, o que o Senhor está fazendo? No momento da prova que nós estamos passando, chega a hora, chega um momento que a gente para, e aí você pergunta, fala: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo agora na minha vida? Nessa pergunta que muita gente está fazendo aqui. Deus, eu não estou entendendo nada. Infelizmente, não é para entender mesmo. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos entender. E aí, em momentos assim, muitas pessoas ficam confusas e bate um desespero na alma e a pessoa desiste. Desiste da vida, desiste de viver, desiste da família, desiste do emprego, desiste dos filhos, desiste do ministério, desiste da igreja. Então, irmão, ouça, finalizando. Se nessa noite, nesse momento da sua vida, parece que nada está acontecendo, parece nada do que está acontecendo, aliás, tem muita coisa acontecendo, não é aquilo que você queria, e tudo que está acontecendo parece não ter sentido, diga para si mesmo: isso deve ser um teste, isso deve ser uma prova. Sabe, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida cristã, eu tenho 52 anos de vida, desde que nasci dentro da igreja, nasci no lar evangélico, graças a Deus, nunca me desviei para a esquerda nem para a direita, sempre nos caminhos do Senhor. Muitas lutas, muitas vitórias. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida com Deus é que não existe confiança em Deus. Ouça o que eu quero lhe dizer: não existe confiança em Deus se não existirem perguntas sem respostas. Você ouviu o que eu falei? Quem ouviu? Não existe confiança em Deus se não existir pergunta sem resposta. Porque afinal de contas, se nós tivermos respostas para todas as perguntas da vida, então nós não teremos mais a necessidade de confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque nós já sabemos de tudo. Então tem hora que a gente só tem que fazer uma coisa, irmão: confiar. Confiar em Deus. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!